E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos Provérbios capítulo 27, capítulo que corresponde ao dia de hoje. Essa é uma das maravilhas de Provérbios. Nós temos 31 versículos, 31 capítulos, o que corresponde a praticamente, na regularidade, sem tanto detalhe dos meses, a possibilidade de efetivamente ler um capítulo correspondente a cada dia. E repetir. É um mapa de vida, diversos itens. Dentro do maravilhoso manual da vida que é a Bíblia, temos um dos mapas extremamente úteis, o livro de Provérbios. Pois bem, temos no capítulo 27 de Provérbios, 27 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Agora o principal. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Muito obrigado por essa rica oportunidade de, em comunhão, Senhor, buscar beber nas fontes da perfeição que é o Senhor, através de tuas palavras. Que a tua presença salvífica continue conosco e possamos viver na égide exclusiva do teu amor mais e mais, do teu poder mais e mais, do teu favor mais e mais. E o teu amor, favor e poder que já está instalado em nós se multiplique exponencialmente, Senhor, de um modo extraordinário em nossas vidas. A tua presença seja e esteja. Que o que fomos, somos e viermos a ser, nas tuas mãos esteja. Que o que tivemos, temos e viermos a ter, nas tuas mãos esteja. Todo o meu ser, todos nós aqui em casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu consagro-nos ao Senhor, ó Deus Pai, ó Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Versículo 1 do capítulo 27 de Provérbios nos diz: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o pai de teu amigo, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura convencer o estado das tuas ovelhas
Repetindo o versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Repetindo essa parte final, do versículo 23 ao 27, serve aos pastores e serve a cada um que efetivamente tenha contato com algo que você tem que cuidar e que pode efetivamente gozar efetivamente do seu retorno futuro. Instrução perfeita quanto aos negócios, instrução perfeita em como lidar com as pessoas que são de nossa responsabilidade, em qualquer que seja a doutrina, em qualquer que seja a religiosidade, ou mesmo na ausência dela, mas a serviço do Senhor que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem tudo vai ser bom sempre, nem coroa de geração em geração. Repetindo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. No adágio popular, costuma-se dizer: não suba pisando em outras pessoas, porque lá na frente, se você estiver descendo, se você estiver caindo, você pode se encontrar com ela. Eu costumo dizer, na minha pequena reflexão, de um modo bastante simples, até a cabeça tem formato similar ao redondo, tal qual o mundo. Porque mesmo que um vá para a direita e o outro para a esquerda, a tendência natural é que lá na frente se encontrem. E quem bate, esquece. Mas quem apanha, mantém nas cicatrizes e na memória quem os fez. Portanto, como a própria palavra do Senhor nos diz aqui, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. Não, mas eu sou milionário. Nós temos em história recente nesse país bilionários que estão zerados. E nem a coroa de geração em geração. Fulano de tal era rei, Beltrano é príncipe. Nós temos no mundo exemplos de que príncipes abandonaram famílias reais em prol de um amor, pelo menos essa é a argumentação, e foi conhecido. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Da mesma maneira que a instrução chegou por meio de um pastor de nossa igreja, em que ele diz: filho de crente não é garantia de ser crentinho. Como diz o adágio popular, filho de crente às vezes fica cretino. Mas o que a gente precisa é fazer a nossa parte com a consciência de seguir a ordenança do Senhor. E qual é a ordenança do Senhor para as crianças? Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Esta é a regra. Existem exceções? Sim, mas eu tenho que seguir a regra para ter o compromisso com o meu caráter pessoal e cristão e ter feito a minha parte bem feita. Nós co-criamos a nossa realidade, pois existe a partícula criadora vinda do próprio Deus, desde o momento que se decidiu nos criar conforme a sua imagem e semelhança, registrado lá em Gênesis capítulo 1. E a partir de então, aqueles que se tornaram também seus filhos e servos, ainda mais nos presta saber duas coisas. Uma, diferente do que diz o adágio popular, Deus é Deus do possível e é Deus do impossível. As pessoas só se lembram de Deus quando precisam de coisas ou de circunstâncias que são para si impossíveis. Às vezes é assim, lamentavelmente. Mas Deus eu sou, o Criador do céu e da terra,
Ele é Deus do possível e do impossível. E pela égide de sua escolha, que tudo pode, tudo sabe, tudo vê e tudo decide, escolheu o nosso Deus e Senhor entregar parte daquilo que seria possível nas mãos de cada um de nós, na forma expressa e expressiva do livre-arbítrio, onde eu e você fazemos escolhas e arcamos com as respectivas consequências. Só não há como fugir das respectivas consequências. Mas fazer escolha, você pode fazer a escolha que agrade a ele ou desagrade. Isso é um problema seu. É um problema meu. Escolher conforme a sua vontade. Você terá bênção ou maldição. Numa reflexão passada agora, imediatamente passada, antes dessa de Provérbios, nós fizemos aqui a leitura bíblica em Salmos, capítulo 109, onde fala bem claramente isso. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. É uma escolha. Livre-arbítrio é isso. Bênção ou maldição é uma escolha sua. Deus, que tudo pode, nos deu o livre-arbítrio para isso. Andar certo ou errado é uma escolha sua. Você só não tem como fugir. Nem você nem eu temos como fugir da respectiva consequência. Andou certo, tem uma respectiva consequência. Andou errado, tem uma respectiva consequência. Na justiça dos homens a gente pode até escapar. Mas da justiça divina ninguém escapa. Deus tudo pode, tudo sabe e tudo vê, tudo conhece. E a outra circunstância maravilhosa que Deus nos deu como um presente foi o abrir dos olhos e o coração para que venhamos a compreender que se estamos neles, se Ele está em nós, a partícula perfeita vinda dele em nós, que nos qualifica a efetivamente criar ou co-criar. Porque quem é Deus? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se há partícula dele em mim, que me criou, a sua imagem e semelhança, eu posso criar ou co-criar uma condição submissa à sua vontade, vivendo conforme o seu propósito. Não há dúvidas para isso. É só ser submissa à sua vontade, vivendo conforme o seu propósito, e você pode criar uma realidade. E eu, nesse caso, escolho criar uma realidade que me faça melhor a cada dia, a mim e os meus resultados. Eu escolho bênção. Eu escolho me distanciar da maldição. Fazendo tudo que é certo, às vezes dá errado. Você imagina se a gente escolher fazer errado. Aí não há dúvida do resultado que vem. O interessante é a gente estar ciente de que quando aos nossos olhos dá errado, é Deus nos preparando para algo melhor. Sabe, às vezes a gente se dedica tanto a um resultado e a gente faz tudo o que está ao nosso alcance e aí o resultado é diferente do que a gente espera. Acalme seu coração, Deus tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Às vezes Ele está te dando lastro, Ele está te fazendo oscilar o suficiente para você suportar a pressão, pois o elástico, quando estica, ele volta. E laceando esse andar faz com que o seu espaço a transitar seja maior. Quando tem um elástico novo, a gente vê ele movimentar pouco. Quando alguém estica ele o máximo, como as provações nas nossas vidas acontecem conosco e nos fazem, quando a gente estica que parece que não vai aguentar mais, você observa que o elástico volta e ele fica muito maior do que ele era antes. Assim faz Deus conosco. Ele nos dá sempre nova condição de ser mais e melhor, submisso à sua vontade, vivendo conforme o seu propósito, co-criando uma realidade diferente e próspera, sábia e rica. Rica de riqueza que vem do alto. Pois riqueza comum, essa de dinheiro, o próprio homem consegue. Mas prosperidade só tem quem Deus dá. Que Deus a todos abençoe e proteja. A diferença de riqueza e prosperidade é que a riqueza envolve só dinheiro. Prosperidade é riqueza
em dinheiro, em saúde, em paz, que excede a todo entendimento. É uma família feliz. É viver felicidade de ter riqueza em diversas áreas da vida. Essa vem de prosperidade, e prosperidade que só Deus dá. Sucesso, que Deus a todos abençoe. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia, pessoas que pediram que nós orássemos por ela, pessoas que não pediram, mas nós oramos por ela, por saber das determinadas circunstâncias, por contemplar. Pessoas, como por exemplo, nós temos um grupo da igreja que ora, que tem pedido. E também oramos pelas pessoas que necessitam, como por exemplo aquelas que vivem em condição de rua. Oramos pelas nossas autoridades constituídas, para que efetivamente façam uso das suas atribuições de uma maneira que Deus os faça ainda mais abençoados, com mais área limítrofe para transitar, por fazer o seu trabalho conforme a especificidade de benefício, sobretudo para os menos favorecidos. Lembremos-nos que criticar não leva a lugar nenhum. Orar, se Deus ouvir e resolver atender, modifica em muito aonde você está e o que chegou a fazer. Sucesso e Deus a todos abençoe.